Falando do Banco Master, ontem a turma do Metrópolis publicou uma informação divergente do que saiu em especial na Veja e na CNN. A Mirelle Pinheiro fala assim: a verdadeira reação do Paquito ao saber que o Supremo manteve sua prisão. Ao contrário do que chegou a circular nos últimos dias, o Paquito, dono do Master, não teve surto, não chorou, não gritou, não socou paredes, nem pediu medicamentos ao saber que continuaria preso. A informação foi confirmada à coluna por fontes ligadas ao sistema penitenciário federal. Fontes? Que fontes? Que fontes? Não tô falando que ela tá errada. Ela pode estar certa. E a Veja, CNN, outras mídias podem estar erradas. Ou ela pode estar errada, as mídias podem estar certas. Aí o Vinícius fala assim, né? Fontes do sistema penitenciário negam que o Paquito tenha reagido com revolta, socos ou murros nas paredes ao saber da manutenção de sua prisão. Sua reação foi apenas de tristeza, mas manteve comportamento tranquilo. Ele só repetiu. Aí eu coloquei, né? A Mirelle cita fontes, sem citar nomes, não. Fontes ligadas ao sistema penitenciário federal. Quem? Então temos duas opções. Ela fala a verdade e o resto do consórcio mentira, ou o consórcio fala a verdade e ela mente. Nas duas opções, você tem um jornalismo manipulador a serviço de algo ou alguém. Que é o que a gente sempre bate na tecla. Sempre tem algum interesse por trás. Quem que tá falando a verdade aqui? Quem que tá falando a verdade? Ou você tem a imprensa tentando vender que ele não teve um surto, aí você tem que se perguntar por quê, ou você tem que se perguntar por que a imprensa tá vendo que ele teve um surto. De qualquer um dos lados, existe interesses. Eu não acho que a imprensa publicou o que publicou lá atrás só por clickbait. Ah, vamos botar aqui um clickbait. Sempre tem um a mais. Dificilmente a gente vai conseguir a apuração total. Conversando com algumas pessoas nos últimos dias, eu tinha escutado da boca de algumas pessoas que ele talvez não tivesse dado murros na parede, mas as pessoas que eu falei surtou lá dentro, ficou irado. Mas a Mirelle diz o contrário. Ela falou o contrário, só prova isso. A imprensa sempre tem lado, sempre está a serviço de alguém. Como o Lauro Jardim, né? Nosso jornalista de estimação do Dedé. O empresário foi avisado que sua vida iria se complicar se atrapalhasse o caminho do Paquito. Eu não duvido, mas assim como a Mirelle, depois de tornar pública uma ameaça explícita à integridade física de quem considerava adversário, começam a surgir relatos de intimidações a outros a quem o Paquito tinha como desafetos. Outros quem? Um líder empresarial foi avisado no início do ano. Quem? Que sua vida iria se complicar se continuasse a assumir posições que poderiam atrapalhar o caminho do ex-banqueiro. Isso aqui pode ser verdade, pode ser mentira. Mas se for verdade, qual é o interesse? Por que não se dá o nome? O nome aí, cara. Quem foi alvo, por que não? É um recado pra turma do Paquito, é um recado pro líder empresarial, de que estão sabendo das focas da vida dele. Paquito relatou que Mota queria saber de tudo no detalhe. Hugo Mota. Paquito afirmou em mensagens obtidas pela Polícia Federal que Hugo Mota esteve reunido com ele até quase 3 horas da manhã e quis saber de tudo no detalhe. A gente não sabe o quê, porque ele só falou isso pra namoradinha. Em conversa de 8 de maio de 2025, o Paquito relatou que o parlamentar permaneceu por longo período em reunião e demonstrou interesse em discutir assuntos de forma minuciosa. Hugo saiu daqui quase 3 da manhã, queria saber de tudo no detalhe, escreveu o banqueiro à então namorada Marta Graef às 8h54 da manhã. Ela respondeu: "Uou, amor, você nem dormiu então?" As mensagens indicam que Mota foi até a mansão do banqueiro no Lago Sul de Brasília. Já no dia 8 de março, Paquito relata para sua namoradinha: "Oi, estou pousando em Brasília. Encontrei com Hugo no aero. Será mais tarde um pouco o encontro. Vou esperar em casa." A copeira do banqueiro deu tom da importância da reunião. "Que horas, amor? Eu vou orar aqui." Na sequência, a Gref completou: "Fizemos uma oração pra você, eu e a Xanda. Só falei que era uma reunião, nada de detalhes." Nos últimos meses, eu não vou saber qual, eu não vou saber pra procurar, mas vai estar lá no Atlas, a imprensa publicava algumas matérias sobre a bancada do Master no Congresso. E uma das pessoas que a imprensa já relatava que fariam parte da bancada do Master é o Hugo Mota. E aqui é só mais uma confirmação disso. Mais uma, do Lauro. Vorkari enviou recado ameaçador para tentar encontro com Haddad. Tudo isso é nas últimas horas. Haddad nunca aceitou receber o Paquito, apesar de diversas tentativas do ex-banqueiro em ter uma audiência com o Haddad, mas o dono do Master não se conformava. Chegou a mandar um recado, ou seja, não foi nas mensagens vazadas, mas um recado por quem? Por que o Haddad só contou isso agora? Por que o André Esteves só deixou o Haddad contar isso agora? Então ameaçador para Haddad: "Eu preciso falar para ele o que pode acontecer se algo acontecer comigo." Ao emissário, quem foi o emissário? Quem que levou esse recado pro Haddad? Seria importante o Lauro Jardim falar sobre isso. Haddad reagiu: "Você está falando com a pessoa errada." Lembrando que na maior parte do tempo, o Lauro Jardim, ele não está falando para o Brasil. Ele está mandando recados para pessoas importantes, né? Como um bom jornalista de estimação do Dedé, ele está passando recado aí talvez para o emissário, talvez, não sei, né? Para quem, mas alguém, ele está passando recado. Antes da gente trazer duas notas do Lauro Jardim, que essas sim são mais interessantes, e falar do Alessandro Vieira, que estava no SBT News, pessoal, a turma da Veja
comenta sobre a presença de delegados em gabinetes alimenta a desconfiança do Supremo com a Polícia Federal. A recente nomeação do Fábio Shaw para atuar com Dom Pedro III, no gabinete dele, deu a dimensão ao incômodo que desde o ano passado tem gerado especulações entre magistrados da corte. O de que grupos da PF têm ocupado postos estratégicos e poderiam influenciar os juízes em decisões sensíveis e com forte impacto na classe política, como as que envolvem o Banco Master e o escândalo do INSS. Além do Fachor, delegado principal das investigações sobre a trama golpista, no gabinete de Mendoncinha, por exemplo, está lotado desde outubro passado o delegado da PF, Tiago Marcantônio Ferreira, ex-diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. O ex-diretor-geral da corporação, Paulo Maiorino, por sua vez, é próximo do Toffoli, embora não esteja formalmente cedido ao Supremo. Entre integrantes do tribunal, a avaliação de que a presença de policiais no Supremo serviria não só para analisar dados sensíveis de investigações em curso, como quebras de sigilo de investigados, mas para supostamente tentar influenciar os juízes sob medidas judiciais mais extremas, como ordens de prisão. Até hoje, o tribunal não engoliu o fato do Andrei, que é o nome o cara do Lula, ter entregado ao Fachin um relatório que listava possíveis conexões do Toffoli com o Master. Ainda que desprovido de maiores evidências, um dos temores vocalizados a partir da presença de delegados no tribunal é que André Mendonça pudesse ser convencido a decretar a prisão do Lulinha, que é o filho mais velho do Lula. Citado no escândalo do INSS, teve sigilos bancário e fiscal quebrado, por ordem de Mendonça. Vocês acham mesmo que um PF, só porque ele está lá no gabinete, ele vai conseguir influenciar? Acho que é o contrário, né? Não acho que os ministros serão influenciados pelos PF, até porque é a escolha deles. O que acaba acontecendo no Brasil é, cara, se você traz uma pessoa de uma corporação e que tem experiência dentro da corporação, essa pessoa conhece pessoas, pode agilizar algumas coisas e todo mundo faz parte de grupos diferentes. O que acaba sendo feito isso daqui é uma simbiose entre instituições e aquela história da separação de poderes não existe e nunca nem vai existir. Aí, sabendo desse incômodo do Supremo com o Andrei, vê só, tem que ler em sequência. Essa matéria aqui foi publicada depois. Então vamos na sequência, em ordem. Nos bastidores do Planalto, cresce o incômodo de Lula com Dom Pedro III. Vai vendo. Lula anda reclamando de Xandexon nas conversas privadas. Seu incômodo é que os rolos em que o ministro está metido estão respingando nele. E nada tem a ver com os contratos e contatos de Dom Pedro III e família. 6h20 da manhã. Os encontros privados. E se você só ler essa nota de sequência, você fala, eita, o Lula tá de fofoquinha em encontro privado, né? Só que aí, olha o pulo do gato. Como você faz para apontar para pessoas que possivelmente sabem que Lula não tá nada feliz para Dom Pedro III? Como entregar os nomes que Lula anda fofocando para Dom Pedro III? Antes de mostrar outra nota, nos últimos dias, vocês devem ter visto, vocês não viram aqui quando eu comentei no canal, você deve ter visto na rede social, o Merval Pereira falando que gente aí das Forças Armadas estava bem chateada com Dom Pedro III por causa do caso do Master. Vocês lembram disso, né? Aí, passa 2h20, pelo Lauro Jardim. Aqui você descobre os encontros privados do Lula, com quem é. E te passando um recado, olha Dom Pedro III. Cuidado aí, viu? Esses daí são os caras que Lula tá fofocando. A longa reunião fora de agenda de Lula com um seleto grupo no Alvorada. Lula chamou alguns poucos eleitos para uma reunião no Palácio da Alvorada, no domingo passado, para discutir a conjuntura e, claro, o Banco Master. Eu nunca vi isso, né? De comandantes das Forças Armadas, não é o grupo que tá chateado com o Dom Pedro III, e Zanin, só o Zanin. Paulo Gonet e Andrei. Ó, Andrei. E o que é que me falou? Cara, o Andrei jamais teria feito o que fez contra Toffoli, uma coisa de magnitude gigantesca, e foi todo aquele alvoroço na imprensa, colocou os holofotes todos no Supremo, sem o aval do Lula. E aí o Lauro Jardim tá entregando de mão beijada pro Dom Pedro III, em que o Lula tá fofocando, né? O Lula deve ter ido lá perguntar pro Gonet, e aí? Como é que vai ser o desenrolar da coisa? Já o Zanin, se você parar pra olhar, como é que anda o posicionamento do Zanin ultimamente? O Zanin, no caso, o Master, ele tá fingindo que nem com ele, né? Ele teve que assumir ela porque o Toffoli abriu mão, aí não deixou abrir a CPI, mas só isso. Falou nada em defesa dos colegas, tá quietinho, de boa. Não é o Flávio Dino lacrador. O Flávio Dino sai em defesa. Fala pública. Gilmar sai em defesa. Fala pública. Você vê que o Zanin tá, ó, não conte comigo. Aí você soma isso a todas as matérias que saíram nos últimos dias, falando que o clima entre Congresso e Supremo está ruim, entre Congresso e Executivo tá ruim, e Executivo e Supremo tá ruim. Tá ruim. Você vê que a coisa realmente tá ruim. E do Lula, o Lula só pensa nele. Aí, falando do Lula, falando de PF, falando de Dom Pedro III, Toffoli e tudo mais. Olha quem tá ali. O queridinho da direita permitida, Alessandro Vieira. Mentiroso compulsivo, mas que
Eu não posso reclamar porque é aliado, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Comigo isso não cola. Aí a Pri coloca ali um recorte dele no SBT News e o Mafinha comenta. Vamos aqui primeiro ver o que ele disse. Escute só. E aí vamos para a eleição seguinte, 2022. Novamente eu defendo a candidatura de terceira via. Boto em Simone Tebet, faço campanha. Mas o eleitor brasileiro permanece preso na polarização. Me sobra Jair Bolsonaro e Lula. E aí não tem como, para mim, naquele momento, votar em outra pessoa que não Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro representava ali o avanço de uma tentativa de golpe de Estado. Eu sou testemunha disso. Eu sei toda vez que eu falo disso, gera uma mágoa enorme nessa base mais apaixonada bolsonarista. Mas eu sou testemunha de que pessoas no governo Bolsonaro trabalharam ativamente para um golpe de Estado. Eu passei o governo Bolsonaro todo monitorado pela BIM. E aí tem essas coisas da política que chamam a atenção. Eu, independente, era monitorado pela BIM e o senador do PT do meu estado não era. Então não era coisa ideológica, era uma coisa personificada em pessoas que eles imaginavam que poderiam ameaçar de alguma forma o projeto deles. Naquele momento o senhor sabia que era monitorado? Sim, sabíamos. Hoje tem um processo em andamento, não sei em que estado está no STF, que é aquele caso da BIM paralela, que você teve uma série de autoridades monitoradas eletronicamente. Então, não tinha como votar diferente. E a conduta é a mesma. Começa o governo Lula, não tenho cargo, não tenho indicação, não tenho parceria. Apoio todos os projetos que sejam importantes, tento ajudar o governo, porque o povo precisa de um governo que funcione, mas me manter independente. Vamos para a terceira eleição agora e o roteiro vai ser o mesmo. Eu vou apoiar um candidato em terceira via. Eu acho que os dois líderes, né, o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, com todo respeito aos dois, não representam nenhum projeto de Brasil. São projetos de poder, pessoais ou partidários. E isso é ruim para a nossa nação. Vou apoiar um candidato à terceira via, vamos trabalhar para isso. E se chegar no segundo turno novamente preso nesse dilema, eu declaro meu voto, como fiz todas as vezes. Mas campanha para um ou para outro eu não posso fazer, porque não corresponde à verdade que eu sinto. Tá pra vocês? Gente, a BIM paralela só tem dois caminhos. Um caminho era gente, pessoas comuns, que usavam o Google para pesquisar material público sobre pessoas. Só isso. E outro que eles queriam falar de um aparelho de... Não chega nem a ser espionagem. Monitoramento, que basicamente o que você ia fazer é só o sinal de telefone. Era só essa informação que você tinha, o sinal de telefone. Ah, meu Deus, sabe? Assim, o máximo que você saberia é o sinal de telefone. São acusações absurdas que são feitas. Na maior cara de pau, olha, a voz calma. E imputações de crime sem nem titubear. Não, eu vi com os meus olhos pessoas sempre assim, né? No genérico, pessoas. Quem? Não citar nomes, não, que eu vi do governo trabalhando por um golpe de Estado. É incrível como... É por isso que eu falo, gente, não tem outro caminho a não ser politizar as pessoas. E quando você não politiza as pessoas, não conta o que está acontecendo, não fala, cara, vamos por aqui, ó. Vamos entender o que está acontecendo. Aí aparece um oportunista e vem esse bando de maluco, que é um bando de maluco mesmo na internet. Não, desenvolvimento de união, a gente precisa de toda a união possível. Aí você tenta explicar pro cara, fala assim, ó, cidadão, mesmo com o Alessandro Vieira, o voto dele a mais, seguiremos sem números suficientes para abrir uma CPI. Ainda que tivesse a maioria no Senado disposta, sabe, o Alcolumbre não vai fazer, o Supremo não vai abrir. Então, acorda pra vida. Não tá deixando. Ele já está na CPI, que é do crime organizado. Ele não conseguiu quebrar o sigilo da empresa dos irmãos do Toffoli, e o Toffoli também é sócio. Ele não conseguiu. Na CPI que ele já está, que ele é o relator. Aí você vai criar uma nova CPI, aí nessa nova que as coisas vão dar certo. Mas você tenta explicar, o povo é alucinado. Aí você pega uma gama de jornalistas, influenciadores, que também, eles não é que eles estão para desinformar, eles estão para lavar a alma. Eles têm que falar o que agrada o coração das pessoas, pro povo ficar empolgado, gritar, se engajar, e agora vai, e nunca vai. É um ciclo eterno de emburrecimento que a direita passa. Aí tá aí. Aí a maior parte das pessoas não sabe do passado desse cara, não sabe o que ele fez, não sabe o que ele aprontou. Aí você tenta falar, como o pessoal tá tentando relembrar, olha, ó, toda do pele da fake news, isso não importa agora. Peraí, o mais autoritário projeto de lei que a direita combateu ao longo dos últimos 6 anos. Sabe? O grande pele das fake news. O super pele das fake news. Todo mundo botava a mão na cabeça. Meu Deus do céu. Queria censurar o país. Aí agora não importa mais. Não importa se ele é o autor. E agora é mãe de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aí o cara tá aí na primeira oportunidade. Não, Flávio é um vagabundo, meu voto não é dele, Bolsonaro é um golpista, não vou fazer campanha pra ninguém, sou terceira via. Aí uma finha de ir, né? O cara da CPI do Master aí, né? Queria combater a corrupção. Deixa eu falar uma coisa. Tanto o presidente Bolsonaro quanto os filhos, eles têm que se preservar. Ficarem de boa. Não procurar muita confusão, ainda mais o Flávio tem que realmente passar a ser mais de moderado, que não briga com ninguém. E, ao mesmo tempo, né, tentar lidar com os egos, principalmente das estrelinhas da política e do jornalismo conservador. Já eu não preciso. Então, se eu vi algo de errado, né, nego sacana fazendo mutreta, né, depois dando de doido, eu vou falar. Aí saiu outra.
O SBT News, inclusive, apagou a matéria, mas o print o tweet ainda segue no ar. A matéria aqui não, a matéria foi derrubada. Relator, Alessandro Vieira, diz que ele afirma que acessou dados do Master que comprovam repasses para familiares de Toffoli e Dom Pedro III. Ao sala de imprensa, Alessandro Vieira diz que o Supremo precisa de um código de ética. Procurados pela reportagem, os ministros não retornaram os contatos. A Mafinha fala, rapaz, eu não li a matéria porque ela foi apagada. Agora, veja essa chamada. Tem algum sentido? Achou repasses para familiares. Aí o que o Alessandro Vieira quer como consequência? Qual vai ser a consequência? Código de ética. Rapaz, se tu achou repasses, né, ilegais de dinheiro, oriundo de um ilícito, cara, isso é caso de polícia, não é caso de código de ética. Mas tem que explicar, né?